Ela é a terceira maior cidade da Espanha, só ficando atrás de Madrid e Barcelona. Mas ela acaba sendo mais conhecida do que provavelmente é o prato mais famoso do país, que é a paella. Oi, aqui é Daniel e eu tô em Valência, na Espanha, e hoje o passeio é por aqui. Eu tô agora cruzando uma das 19 pontes que passam em cima dos Jardins do Túria, que é essa área verde aqui embaixo, que é realmente um parque bem grande aqui na cidade de Valência. Grande mesmo, são 9 quilômetros de parque, que tem esse nome porque ele foi construído exatamente em cima de uma parte do leito do rio Túria. O rio Túria basicamente contornava a cidade de Valência, mas essa parte norte da cidade, por onde passava o rio, foi transformada toda nesse grande jardim, né? Nesse grande parque. E tem de tudo aqui, tem muita coisa realmente dentro desse parque como um todo. E é bem bonito. E o que aconteceu foi o seguinte: na década de 1950, teve uma grande enchente no rio Túria. Coisa que não era novidade, né? Antes disso, já tinham acontecido mais de 70 enchentes, pelo menos documentadas no rio. Só que essa da década de 1950 provavelmente foi a mais devastadora, o que fez com que o governo repensasse se deveria manter o rio ou não. Bom, chegaram à conclusão que não, e para você ter ideia, o primeiro plano era transformar todo o leito do rio numa grande autoestrada. Mas felizmente, alguém com bom senso decidiu mudar o plano e transformar nesse grande parque aqui. E finalmente lá na década de 80, né, de 1980, o parque é inaugurado. E desde então, desde a inauguração, várias coisas estão sendo construídas aqui, foram construídas aqui, várias atrações. E essas a gente ainda vai falar mais pra frente. Mais uma grande muralha, e essa sendo uma das portas. Ela foi feita lá no século XIV ainda, 1391, se não me falha a memória. E ela é tão grande, tão importante, que ela foi mantida aí mesmo depois do muro, de que não ser mais necessário e tal. E por ser a porta norte da cidade, né, ficar ao norte, ela também é a saída e chegada de Barcelona. Daqui de dentro dá para ter uma ideia da grandiosidade dessa estrutura, né, dessa porta. E de fato, ela não só protegeu a cidade durante todo esse tempo, mas ela teve um papel super importante durante a Guerra Civil Espanhola. Isso porque em 1936, com a ideia de proteger várias obras de arte dos bombardeios que aconteciam pelo país, as obras foram trazidas justamente para dentro dessa porta. E essas obras ficaram aí sendo protegidas durante esse período, e graças a isso, graças a essa porta, que hoje, e em vários museus importantes pela Espanha, a gente tem a oportunidade de ver muitas obras que foram guardadas aí, entre elas várias obras que estão lá hoje no Museu do Prado em Madrid, que é um dos mais importantes do mundo até, e só sobreviveram graças a essa porta aí, ó. O resuminho da história de Valência em 1 minuto. Valência sempre foi muito importante, principalmente por conta da agricultura. O terreno aqui sempre foi muito fértil, mesmo desde a época dos romanos, que já passaram por aqui. Depois dos romanos vieram os visigodos e mais tarde os mouros, né, muçulmanos vindos do norte da África, que conquistaram grande parte da Península Ibérica, inclusive Valência. Só que os mouros não só vieram e se aproveitaram dessa agricultura, mas também trouxeram um conhecimento muito especial, muito importante de irrigação que os muçulmanos já tinham e implementaram aqui, ao ponto da região aqui no entorno mais tarde ser conhecida como as Hortas de Valência, de tão importante, de tão fértil que já era, misturada com essa técnica dos muçulmanos, essa região ficou ainda mais importante em termos de agricultura. Mais tarde, num processo conhecido como Reconquista, os cristãos vêm tomando cidade a cidade dos mouros de norte a sul, até chegar em Valência. O primeiro a reconquistar Valência é o famoso El Cid. Ele é um personagem bem famoso para essa região aqui, só que ele morre alguns anos depois e a cidade volta
para a mão dos mouros. Mais tarde, só que Jaime, no século XIII, Jaime de Aragão consegue conquistar Valência em definitivo e Valência passa para a mão dos cristãos. Só que nem todos os mouros vão embora. Na verdade, muitos ficam em bairros segregados e eram portas exatamente assim. Essa é uma delas que dividia o bairro cristão do bairro mouro, que também era conhecido como Moreria aqui na Espanha e Mouraria em Portugal, né? Bairros típicos da Península Ibérica, das cidades da Península Ibérica depois da Reconquista. Esse portal é chamado Portal de Valdigna, por conta do mosteiro de Valdigna, que foi fundado pelo Jaime, que inclusive está ali, ó, naquele retábulo lá, que não é mais o original, mas é uma reprodução do original que já teve nessa parede. E ali é o Jaime, só que não o primeiro que conquistou a cidade, sim o Jaime II, que fundou o mosteiro de Valdigna. E ali naquela imagem é justamente ele fundando o mosteiro. Uma coisa que é legal reparar quando você estiver aqui em Valência é a arte de rua. Algumas são bem interessantes, outras nem tanto, mas de qualquer forma isso é uma parte, faz parte da cultura aqui da cidade, você vê em todos os lugares e é uma coisa que vale a pena reparar realmente, porque tem muita coisa interessante. Um dos lugares mais interessantes para justamente ver essa arte de rua é o bairro de El Carmen, que é um dos bairros mais antigos, ele tem só 1000 anos. Foi feito lá assim que os mouros chegaram aqui e ele tem várias vielinhas e tal. E é onde o pessoal aproveita para fazer arte nas paredes e tal. Então é um lugar bem interessante para você explorar um pouco mais isso e explorar também esses 1000 anos de história do bairro. E o bairro tem suas peculiaridades. Aqui, por exemplo, os gatos têm seu endereço, o número 9 da Rua dos Museus. Olha lá, essa aqui é uma casa para gatos. Repara bem os detalhes. Até a fachada é típica das casas valencianas. E vendo os detalhes, tem uma fonte assegurada contra incêndios. Ó, e tem mais. Aqui do lado, ó, tem uma placa que mostra onde chegou a água da enchente de 1957, aquela do Rio Túria que eu comentei, bem alto, né? E tem até um vidente, ou um comediante, que previu que a água vai chegar mais acima ainda em 2100. Se você sabe fazer grafite, talvez tenha uma cidade para ganhar dinheiro. Quer dizer, ou não, né? Talvez a concorrência também seja grande, mas a demanda também é. Porque vários lugares aqui, vários comércios, né, acabam contratando alguém para desenhar a fachada toda, como é o caso aqui desse salão. Interessante, né? Um outro mega portão, esse aqui é o portão que fica a oeste da cidade, chamado Torres de Quarte, também é gigantesco. E tá vendo aquelas marcas lá? São na verdade uma espécie de cicatriz, né? São cicatrizes da invasão das tropas de Napoleão. Pois é, balas de canhão que batiam aí, estão aí até hoje, como recordação. Repara só na engenharia da defesa. Logo aqui já tem um buraco aqui no teto que poderia ser usado para jogar, sei lá, pedra, óleo quente, sabe Deus o que mais, em cima de quem chegasse aqui na porta, né? E aqui mais à frente ainda, um buraco bem maior, né? Lá em cima um segundo andar, onde também poderia ser jogado mais coisas, mas onde principalmente poderiam ter, por exemplo, arqueiros e tal, atirando aqui para baixo no inimigo que ia estar bloqueado pela porta, né? E repara aqui, né? Por trás da porta, ela é bem parecida com a outra até, inclusive. E dá pra ir lá em cima, tá? Vamos lá pra gente dar uma olhada. Na verdade, dá pra subir nas duas portas. Olha aqui, ó, como é que a gente tem uma visão boa de um eventual invasor. Bem daqui de cima. Presa fácil, né? E daqui de cima dá pra ter uma visão geral do estrago, das balas de canhão. E ainda dá pra tentar imaginar o que era essa vista antigamente, sem tanto prédio, já conseguindo ver bem longe o que já se aproximava. É gigantesco, né?
Só uma pequena comoção aqui agora, porque aqui, ó, é a porta da catedral. E é um lugar clássico onde se reúne o Tribunal das Águas de Valência. Tá vendo aquele pessoal de preto lá? Ó? Cada um deles é um síndico das águas. Lembra que os mouros construíram um grande sistema de irrigação aqui para as hortas de Valença? Pois é, esse pessoal hoje, e já há bastante tempo, cada um deles representa uma região das hortas. E esse tribunal, eles se juntam para fazer o Tribunal das Águas para decidir quando uma região vai ser mais irrigada do que a outra e coisas nesse sentido. É aqui que eles discutem, todas as quintas-feiras ao meio-dia, eles discutem o que vai acontecer com a irrigação e tal. E aí eles podem, por exemplo, num período de seca, destinar mais água para uma região que está mais seca. Se uma plantação específica também passa por algum problema, eles conseguem redirecionar as águas para facilitar ou até diminuir taxas em relação à água que vai para cada região e tal, dependendo das condições do clima e tudo mais, né? Mas eu acho que já deu para ter uma ideia da importância da agricultura aqui para a região, né? E adivinha onde a gente pode ter acesso a todos esses produtos das hortas de Valência? Justamente aqui no Mercado Central, que é gigantesco e muito bonito. No início do século XIX, aqui já era um grande mercado, com várias barracas, mas a céu aberto. Até que mais para o final do século XIX, o governo resolve fazer um mercadão fechado e tudo. E começou a promover alguns concursos, né, de arquitetura para decidir qual seria a arquitetura, qual seria o novo prédio que iria abrigar esse mercado. Até que esse tipo aqui ganha, que é um estilo modernista, que grosso modo é o Art Nouveau feito aqui, né, em algumas regiões da Espanha. Basicamente esse é um Art Nouveau espanhol. Gigante, né? E a arquitetura como é? Tem uma cúpula gigantesca aqui no meio e uma variedade de comidas, bebidas e o que mais você quiser, que é inacreditável. Realmente é um lugar incrível. Agora, como qualquer grande mercado, é aquela dica de sempre. Quanto mais você se afasta da entrada principal, a tendência é o produto, né, os mesmos produtos estarem mais baratos. Porque isso gira muito em relação ao turista. O turista normalmente entra na entrada principal, fica ali no máximo na via principal do mercado e não se aventura muito para os cantos. Isso faz com que o preço das barracas mais afastadas do centro ali e da entrada acabem sendo um pouco mais baratos do que as outras. Então, se você realmente quiser comprar alguma coisa, fica aí uma dica interessante que é clássico e eu tô vendo a diferença dos preços aqui. Agora, independentemente de qualquer coisa, não é muito comum a gente encontrar um mercado central tão grande, com tanta quantidade de produtos, com tanta variedade de produtos, com tanta qualidade nos produtos e ao mesmo tempo, além de juntar isso tudo, tá num lugar tão bonito, tão bem decorado, uma arquitetura tão incrível. E tá claro que o Mercado Central aqui de Valência conseguiu juntar isso tudo. Então eu já te digo logo, não deixa de visitar esse lugar quando você estiver por aqui. Não é só isso, tem o Central Bar, que se você por acaso conseguir uma cadeirinha aqui, o que é muito difícil, você tem a oportunidade de provar alguns petiscos, tomar vinhos, cervejas daqui da região e ficar um pouco mais aproveitando o ambiente.
Um lugar importante aqui é esse aqui, ó. La Lonja de la Seda. Algo como o mercado de seda. No final era praticamente uma espécie de bolsa de valores. Vamos dar uma olhada. Aqui em Valência já tinha uma espécie de bolsa de valores, mas era pequena, principalmente para o final do século XV, quando o mercado realmente cresceu absurdamente. Era a época de ouro aqui de Valência e precisavam de um prédio maior para abrigar esse comércio todo. E aí que foi criado, começou a construir esse prédio aqui, que é um dos melhores exemplos, pelo menos um dos prédios mais marcantes no estilo gótico, mas sendo um prédio civil e não uma catedral, uma igreja e tal. E aqui já dá para sentir um pouco também da inspiração moura no jardim, que é um jardim de laranjeiras, então o cheiro aqui, principalmente nessa época do ano, fica muito bom. E esses fontes e tal, com esse estilo aqui de estrela, lembra muito a arquitetura moura. Se você tiver um olho bom, vale a pena reparar nos gárgulas que estão aqui nesse prédio. Cada um tá de um jeito diferente, alguns inclusive de forma mais obscena. E a pergunta que fica é: será que a ideia era ensinar alguma coisa em relação aos vícios e obscenidades da época? Ou foi só uma brincadeira mesmo de quem construiu os gárgulas? Deixo para você decidir. O salão que era usado para o comércio antigamente, hoje ainda é usado, mas para eventos e coisas nesse sentido. E o mais incrível aqui é esse teto, que olhando assim parece tudo a mesma coisa, mas te garanto que se você reparar os detalhes, você vai ver que nada se repete. Falo isso porque eu já olhei. Bem pouco escondida, numa viela praticamente, fica a igreja de San Nicolas. Ela já é bem desconhecida por conta do acesso dela, mas principalmente porque nos últimos tempos ela estava em reforma e abriu recentemente para visitação. Então tá aí um lugar que nem todo mundo conhece. Vamos dar uma olhada. A igreja é 100% decorada. Dá para dizer que essa restauração ficou sensacional. Há quem diga até que essa é a Capela Sistina Valenciana. E eu diria que faz jus, hein? Faz jus. Muito bonito. E para você ter ideia, conforme o tempo, fumaça de velas e tudo mais, tava tudo escuro, não dava mais para ver exatamente essas pinturas, até recentemente passar por essa restauração, que eu acho que para mim valeu cada minuto e centavo, porque é realmente algo de tirar o fôlego. Agora no altar, repara só, ali à direita é o San Nicolas e à esquerda o São Pedro. Agora repara que o San Nicolas, abaixo dele tem 2 crianças num balde. Isso é por conta da tradição contada sobre o São Nicolas. E o que acontece? Essa é uma história contada segundo a tradição cristã, que é um pouco macabra. Durante o período de fome muito intenso, um açougueiro teria ludibriado umas crianças e acabou assassinando elas e esquartejando essas crianças com o intuito de vender esses pedaços como se fossem porcos, como se fossem presuntos. Colocou os pedaços dessas crianças dentro de um balde. O San Nicolas, na sua peregrinação para ajudar as pessoas com fome, teria visto essa situação e entendido todo o contexto, e depois de fazer simplesmente o sinal da cruz, as crianças teriam ressuscitado. E aí é por isso que ele normalmente aparece com essas crianças, e além de ser o padroeiro de várias coisas, ele também é das crianças.
Chegamos aqui, ó, no que muita gente diz ser a maior atração de Valência, que é a cidade de artes e ciências. Na verdade é um complexo com vários prédios futuristas, uma arquitetura bem diferente, realmente feito por Santiago Calatrava, um arquiteto valenciano, inclusive, que é muito famoso. Ele tem obras em vários países, em várias cidades na Espanha também. Em Barcelona tem vários prédios dele. E ele é muito famoso, para quem conhece. Foi ele que fez também a Estação do Oriente, lá em Lisboa. Então ele é realmente bastante reconhecido. E aqui tem um conjunto de prédios. Tem um teatro, tem planetário, tem um aquário super gigante com peixes de várias partes do mundo. Então tem de tudo aqui. Esse primeiro aqui, ó, é o Palácio das Artes. Ele lembra até um casulo, não sei, é bem diferente. E ele é aqui onde tem shows, tem ópera, balé, música clássica, coisas nesse sentido, assim, com a acústica bem aprimorada do lugar. E ele foi o último a ser colocado aqui nesse espaço, né? O mais recente dos prédios. Enquanto estiver por aqui, não deixa de reparar também na arquitetura peculiar dos próprios prédios do dia a dia aqui de Valência, que também a arquitetura, que o design é uma coisa levada bastante a sério. Esse outro prédio aqui, ó, chamado Hemispheric, lembra até um olho, né? Ele é o planetário. Então tem um telão de IMAX aí, um grande cinema, e tem show de laser, uma série de coisas aí para falar mais sobre o espaço, outros planetas, estrelas e por aí vai. E quando tá um sol radical como tá agora, você pode passear por aqui também, ó. Traz um pouco mais de sombra, um lugar com árvores que facilita o caminho. Esse grandão aí, ó, que já me lembra um esqueleto de baleia, inclusive tá aí uma boa distração. Tentar ver o que você percebe em cada um desses prédios. Mas esse aqui é o Museu da Ciência e ele é realmente gigantesco e aborda de tudo, desde o espaço até as células. Ele vai abordar um pouco de cada ciência e é bem completinho, bem interessante e para todas as idades. E por último, mas não menos importante, o oceanário, que é um lugar onde tem vários prédios separados e cada um deles simula um habitat específico, com várias espécies. Então é muito interessante realmente visitar um lugar desse. Então tem desde espécies do próprio Mediterrâneo, né? Quanto até espécies do Ártico, por exemplo. Um lugar bem legal. Repara uma coisa, esse aqui é o prédio da Câmara Municipal aqui de Valência. E uma pessoa com o olho mais atento fica sempre com a dúvida, por que será que tem um morcego lá em cima? O morcego é típico de Valência e tem um motivo para isso. O morcego é muito comum da região aqui, principalmente uma região mais abaixo, mais ao sul, chamada Albufeira, que hoje é até um parque natural aqui. E é uma região mais alagada, mais pantanosa, que atrai bastante inseto, que por sua vez atrai bastante morcego, que eles comem esses insetos que vivem lá. Só que esse não é o motivo do morcego estar lá em cima. Dizem que na época dos mouros, eles usavam um bando de morcegos como uma espécie de caça-mosquitos, caça-insetos. Então eles meio que treinavam, bem entre aspas, os morcegos para manter os insetos afastados, né, para caçar os insetos e tudo mais durante esse período. Mas esse também não é o motivo do morcego estar ali em cima. Por aqui se diz que tem 3 lendas que seriam o motivo desse morcego estar no símbolo da cidade. E as 3 têm ligação com a invasão dos cristãos aqui, quando a cidade pertenceu aos mouros.
A primeira lenda diz que um pouco antes dessa invasão, o rei Jaime estava na sua tenda quando viu um morcego gigantesco e ele interpretou isso como um sinal de sorte, e quando invadiu a cidade ele conquistou, então pronto, ficou isso. Uma segunda lenda seria no mesmo período, na mesma batalha de invasão da cidade, uma das flechas dos mouros que estaria indo direto para o coração do Jaime teria sido interceptada por um morcego, que esse morcego morreu no lugar dele. Então também virou um símbolo. E uma terceira lenda diz que o rei mouro que estava aqui na cidade mantinha preso, né, numa jaula, um morcego gigante. E quando os cristãos invadiram, eles mataram o morcego e conquistaram a cidade. Uma bebida muito famosa aqui em Valência é essa aqui, ó, a horchata. E é tão famosa, que você vai ver espalhada aqui pela cidade várias horchaterias. Pois é, casas especialistas só em vender isso. É lógico que acaba sendo parecida com um café, né? Que tem outras coisas também, mas leva o nome de horchateria e vende muito disso aqui. Esse é feito de chufas, que é uma planta que no final saem uns frutinhos que fazem isso. O sabor e até o estilo é bem parecido com um leite de amêndoas. E em alguns casos leva também um pouco de limão, açúcar, também canela, um pouco de canela. E fica muito bom, é bem refrescante e eu recomendo que você prove quando eu estiver por aqui. Assim como várias igrejas, catedrais aqui na Península Ibérica, essa aqui também foi construída no local onde já existia uma mesquita dos muçulmanos, né? Então deu lugar a essa catedral que começou a ser construída, né, lá depois da conquista da cidade de Valência, lá no século XIII. Várias capelas aqui também interessantes, como essa aqui, a Capela de São Francisco de Borja. Tem dois quadros muito interessantes do Francisco Goya, que é um pintor que eu até gosto bastante, é um espanhol. E ele fez esses dois quadros aqui, ó. Uma coisa interessante principalmente desse aqui é que mostra ali um moribundo e repara que tem os demônios ali prontos para levar a alma dele. E aqui um padre tentando exorcizar. O interessante é que, na verdade, quando o Goya pintou, ele fez esse homem pelado, né? Esse moribundo, ele estava completamente pelado. Depois que o Goya morre, mandam colocar um lençol. E é nessa outra capela aqui que está a relíquia mais comemorada aqui dessa catedral, que é o cálice sagrado. Ele fica distante, não dá para ver muito bem, mas esse seria, segundo a tradição, o cálice usado por Jesus durante a última ceia. E ele tem umas peças de ouro hoje em dia e tal, que foram colocadas depois. O cálice original mesmo é a parte mais escura, que é feita de ágata, que é uma pedra, né? Ou seja, um cálice de pedra. E teria sido usado por Jesus e veio para cá, segundo se conta, São Pedro teria trazido lá do Oriente Médio para Roma e mais tarde soldados do Vaticano teriam trazido aqui para a Espanha e tal, e acabou parando aqui. Dá para descer também para o subsolo e ver as camadas de história de Valência. Então aqui dá para ver construções romanas, construções dos visigodos, dos islâmicos mais tarde, né, dos mouros, e até um cemitério antigo. Tudo debaixo aqui da extensão da catedral. E para finalizar o passeio na catedral, eu recomendo que você escale a torre e venha até aqui em cima para ter essa visão sensacional da cidade, da catedral e tudo mais. Agora, aviso que é uma subidinha árdua, tá?
só a escada e, sei lá, não calculei muito bem, mas eu estaria uns 5 a 8 minutos de subida. Talvez um pouco mais. Até porque, como a escada é estreita, algumas pessoas vão parando para descansar e leva um pouquinho mais de tempo. Mas, se tiver com disposição, recompensa. Desde as guerras medievais entre cristãos e muçulmanos, passando por uma gastronomia de alta qualidade e relíquias religiosas muito importantes, né, com igrejas também muito importantes, até finalmente uma arquitetura sensacional misturada com ciência. Eu acho que deu para ver que Valência tem para todos os gostos, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.